Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica. Dando prosseguimento, vamos continuar calculando, aplicando o operador de derivada sobre a função tangente, sob o contexto da trigonometria do círculo. Muito bem, então, aqui nós temos que a derivada em relação a beta aplicada sobre a função tangente de beta, isso é 1 dividido por cosseno de beta elevado a expoente 2. Nós também sabemos que secante de beta é 1 dividido por cosseno de beta, e cossecante de beta 1 dividido por seno de beta, de modo que a derivada em relação a beta aplicada sobre a tangente de beta é igual a secante de beta, todo esse termo elevado a expoente 2. Vamos então continuar calculando aqui a derivada de ordem 2 em relação a beta aplicada sobre a função tangente de beta. Então isso é a derivada em relação a beta aplicado sobre a derivada em relação a beta, derivada aplicada sobre o tangente de beta. Então isso é derivada em relação a beta, cujo resultado da derivada da tangente em relação a beta é 1 dividido por cosseno de beta, esse termo é elevado a expoente 2, então cosseno de beta é elevado a expoente menos 2. De modo que nós temos menos 2 cosseno de beta, expoente menos 2 menos 1, e a derivada em relação a beta aplicada sobre o cosseno de beta. Isso é menos 2 dividido por cosseno de beta elevado a expoente 3, derivada do cosseno igual a menos seno. Então, a derivada de ordem 2 em relação a beta aplicada sobre tangente de beta é igual a menos 1 multiplicado com menos 2 multiplicado com menos 1 mais 2, então nós temos 2 vezes seno de beta dividido por cosseno de beta elevado a expoente 3. Vamos conferir esse resultado. Aqui está. Muito bem, então nós temos 2 vezes seno de beta dividido por cosseno de beta elevado a expoente 3. Então vamos guardar esse resultado. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto. Retomaremos calculando a derivada de ordem 3 em relação a beta aplicada sobre a tangente de beta. Muito obrigado a todos.